Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso O Culto Cristão na Bíblia e na História. Na aula de hoje a gente fala sobre a queda e os adoradores verdadeiros e falsos. E iniciamos com uma citação de João Calvino. Esse servo de Deus escreveu nas suas Institutas o seguinte: a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Na trilha de hoje nós falaremos sobre a queda, a idolatria e a autoadoração. E falaremos sobre duas linhagens, a linhagem dos adoradores verdadeiros e dos falsos adoradores. A gente vai entender por que Calvino compreendeu que o pecado realmente teve um grande impacto no coração do homem e, por conseguinte, na sua concepção, nas suas ideias e também na sua prática de adoração. Enquanto nós passamos por esse tema, nós já estamos respondendo a essa pergunta, né? De que modo o culto a Deus foi praticado ao longo da história da salvação no contexto dos pactos bíblicos? Esta pergunta já está sendo respondida enquanto nós prosseguimos nestas aulas sobre o culto nesses períodos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Vamos começar falando sobre esse primeiro tópico: queda, idolatria e adoração. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, logo no iniciozinho, aparece esta personagem, a serpente. O texto diz que se trata de um animal que o Senhor Deus tinha feito. Isso é bem interessante, essa pequena anotação na Escritura nos ajuda a compreender que a serpente é criada por Deus, é criatura de Deus. Então, sempre que você pensa em tudo isso que acontece dentro das Escrituras, né? A gente vendo esses levantes de Satanás contra Deus e contra o povo de Deus, nunca devemos imaginar que exista uma luta entre bem e mal que seja de igual para igual. Não há no cosmos nenhum ser que rivalize com Deus. O opositor que surge nesse capítulo do livro de Gênesis, assim como todos os outros opositores que surgem ao longo da história da salvação, todos eles são criaturas sujeitas à soberania divina. O Dr. Derek Kidner, inclusive, nos ajuda a compreender isso. Ele diz que o capítulo, falando do capítulo 3 de Gênesis, o capítulo fala não do mal invadindo, como se tivesse uma existência própria, mas de criaturas entrando em rebelião. E quando você olha para a palavra de Deus, em Gênesis 3:1, você verificará lá que consta que essa serpente é um animal sagaz, o animal mais sagaz existente. É bem interessante essa expressão, a palavra que é traduzida por sagaz. Ela aparece algumas vezes no livro de Provérbios, significando prudência. Quando você lê em Provérbios, por exemplo, falando sobre o prudente, né? Ou seja, essa pessoa que toma cuidado antes de proceder, que antes de tomar uma decisão ou implementar uma ação, ele pensa nas consequências. Talvez uma referência, né, quando a gente pensa nisso aplicado à serpente, ao excelente sistema de radar das serpentes. Né? Em Jó, o mesmo termo descreve as pessoas abominadas por Deus. Então é um termo ambíguo, que às vezes tem esse sentido bem positivo no que diz respeito à prudência, mas que também tem um sentido no que diz respeito a seres reprovados pelo Criador. É bem interessante o termo usado, mas a gente percebe de que forma a serpente é sagaz com o que segue no texto de Gênesis capítulo 3. Veja o que acontece em seguida. A serpente instiga Eva a desobedecer ao Criador. Ela faz uma pergunta: é assim que Deus disse? E aí ele prossegue com essa pergunta. Essa pergunta introduz o diálogo. Ao mesmo tempo, essa pergunta verifica se a mulher estava realmente segura acerca da ordem divina. E essa pergunta também vai encaminhar a tentação como um engano. A mulher está segura da palavra de Deus? A Escritura diz que ela sabia que Deus havia proibido comer do fruto da árvore da vida, mas na resposta dela ela diz que Deus proibiu também de tocar a árvore da vida, tocar o fruto. E Deus em nenhum momento proibiu tocar, ele proibiu apenas de comer. Quando a serpente percebe que a mulher adicionou um conteúdo à palavra de Deus,
ela prossegue com a sua tentação e com o seu laço de engano. O que consta nessa tentação? Você pode conferir em Gênesis 3, 4 até 5. Basicamente, a serpente está dizendo à mulher que o que Deus diz não precisa ser levado a sério. Ela contesta a palavra de Deus. Ela diz: é certo que não morrereis, contradizendo a palavra de Deus. Além disso, a serpente incita à desconfiança. Ela sugere que Deus oculta um privilégio. Ela diz: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Os seus olhos serão abertos se comerem desse fruto que Deus proibiu comer. Além disso, a serpente sugere que existe benefício na desobediência a Deus. Ela diz: no dia que vocês comerem desse fruto, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí está o engano da tentação. Diante desta palavra da serpente, Eva se vê diante da possibilidade de se estabelecer a partir de uma ordem alternativa, ou seja, ela vai começar a pensar que ela não precisa mais estar sob Deus, uma vez que, ao comer do fruto da árvore, ela será como Deus. Ou seja, esta é uma proposta de suposta autonomia. Eu digo suposta porque não existe plena autonomia neste mundo. Ou nós caminhamos nesta vida debaixo do governo de Deus, ou nós caminhamos nesta vida debaixo do governo da serpente. É por isso que lemos essa palavra do Clyde Francisco, é um estudioso do livro de Gênesis, e ele diz o seguinte: quando ela comeu do fruto, a alienação foi consumada. Deus é Deus e eu sou eu, e eu estou preparada para me virar sozinha. Observe que isso se replica, é atualizado nas nossas experiências hoje, quando nós decidimos desobedecer a palavra de Deus. A mulher come do fruto e o dá ao seu marido, que também come, como lemos em Gênesis 3:6, informando que Adão estava junto dela naquele momento da tentação, permaneceu calado, impassivo, não tomou nenhuma posição, né? E o problema é que, ao tentar se estabelecer como Deus, o homem se assume contra Deus. Daí por diante, Deus será tido conscientemente ou não como um rival, como um inimigo. E por isso, tudo que o homem faz, o faz para Deus ou contra Deus. Tudo que o homem faz redunda em glória e honra a Deus ou a um ídolo. E o que está implícito nesta oferta da serpente, pior, é basicamente o seguinte: não confie em Deus, confie em mim. É o oposto da palavra de Jesus em João 14:1, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E exatamente porque a gente dá mais atenção à palavra da serpente, o nosso coração é sempre turbado, sempre tumultuado. Porque se nós dermos atenção à palavra de Deus, se nós crermos em Deus, crermos em Jesus, nós teremos um coração pacificado, que desfruta daquela paz de Cristo que excede todo o entendimento. É isso que acontece a partir do momento da queda. Nós perdemos esta paz. A partir deste instante, um reino parasita é estabelecido no cosmos. A serpente instala um vírus no sistema cósmico. É a primeira pandemia do universo, com a finalidade de sublevar esse sistema cósmico, de destruir o universo de Deus. O Dr. Kidner dirá que o cumprimento da promessa da serpente foi um grotesco anticlímax do sonho de iluminação. O homem pensou que seria iluminado, mas ele se tornou obscurecido. Esse é o fato. O homem viu o mundo que lhe era familiar e o contaminou ao vê-lo, projetando o mal sobre a inocência e reagindo ao bem com vergonha e fuga. O homem que tenta ou que pensa que será autônomo quando se separa de Deus, se torna agora subserviente à serpente, que é chamado de o príncipe da potestade do ar. E por conseguinte, ele agora também se torna escravo dos seus próprios delitos e pecados e se torna servo, escravizado pelo mundo, por esse sistema contrário a Deus que o cerca, no qual ele vive. Essa é a situação do homem decaído. O mundo continua sendo o mundo de Deus,
mas dentro desse mundo de Deus existe agora uma rebeldia instigada pela serpente. E a pergunta que a gente deve fazer no contexto do nosso curso é: como isso afeta o culto? Afeta de diferentes maneiras. Primeiro, surge a idolatria. O homem passa a adorar a criatura em lugar do Criador, conforme você pode conferir em Romanos 1, de 18 até 23. E um refinamento disso é a autoadoração, a egolatria. Aquilo que alguns terapeutas, estudiosos de comportamento chamam de narcisismo ou coisa semelhante. Quando é desfeita essa harmonia entre Deus e o homem, a alma humana é tomada por ídolos e superstições, como em uma canção de uma artista popular aqui no Brasil. Ela diz assim na canção: não mexe comigo que eu não ando só. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca, dorme nos meus sonhos. O poeta me contou. Veja que coração confundido por idolatria. Aquela clareza de que existe somente um Deus, Deus único, Criador, pessoal, que nos faz para a glória dele e que se revela por meio da palavra e a quem eu devo agora responder em amor e dedicação plena nos termos da própria palavra. Toda essa clareza na adoração é perdida a partir da queda. Além disso, a queda produz um segundo resultado. O homem decaído perde toda e qualquer qualificação espiritual e moral para se apresentar diante de Deus. Você pode conferir o Salmo 14, de 2 a 3. Esse salmo vai afirmar que agora todos estão separados, estão afastados do padrão perfeito da criação. Até a queda, você se lembra na aula anterior, o culto é uma experiência de comunhão plena, em que Deus se agrada das vidas e das obras de Adão e sua mulher. Mas depois da queda, até as boas obras humanas, isso inclui os rituais da religião, tudo se torna maculado e desagradável a Deus. Isaías 64, 6 e 7 diz que as nossas justiças, ou seja, as melhores coisas que fazemos diante do Deus Santo, elas são como trapos sujos. Essa é a situação do homem, totalmente desqualificado para a adoração após a queda. Além disso, a santidade do Criador exige agora a aplicação daquela sentença anunciada em Gênesis 2, 16 e 17. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, o pecado traz morte física e espiritual, a perda da comunhão no jardim, a perda do acesso à árvore da vida, e você percebe esse acesso sendo bloqueado agora em Gênesis 3, 19, depois de 22 a 24. Ezequiel 18, 20 atualiza essa situação, dizendo que a alma que pecar morrerá. Romanos 6, 23 afirma que o salário do pecado é a morte. Então essa é a situação. Impetra-se agora a exigência de uma satisfação da justiça. Tem que ser resolvido agora o duplo problema. O problema do pecado no singular, ou seja, do pecado enquanto princípio dominante na alma, e também o problema dos pecados enquanto atos ou omissões contrárias às ordenanças divinas. Dito de outro modo, veja só, eu e você temos esse problema do pecado no singular, ou seja, o pecado que habita em nós, que estabelece na nossa natureza uma oposição a Deus. Esse pecado precisa ser tratado, ele precisa ser morto. Essa é a situação. E exatamente por causa desta natureza, do pecado no singular, nós cometemos pecados todos os dias. Pecado no plural. Então é isso que nós temos. Esse problema precisa de solução. Como é que nós seremos perdoados dos nossos pecados no plural? Como é que será resolvida essa questão? Como é que será retirada do nosso coração essa oposição a Deus? O pecado no singular. Gênesis 3 não traz nenhuma instrução sobre sacrifícios de sangue, mas vemos o primeiro casal coberto por Deus. A nudez do primeiro casal é coberta pelo próprio Deus e eles recebem do Senhor vestimentas de peles. Isso implica na morte de um animal. Já é um apontamento
para Cristo. Ou seja, nós podemos perceber, a partir do relato da queda, que a ação da serpente exige a promessa de um redentor. Isso quer dizer que, por causa da queda, é impossível cultuar sem redenção. Redenção, agora, sempre tem que ser mencionada em cada culto oferecido a Deus. Não podemos nos apresentar diante do Senhor sem termos sido efetivamente purificados dos nossos pecados e sem que tenha sido providenciada uma solução para nos livrar definitivamente do pecado. Solução essa que chegou até nós por meio de Jesus Cristo. Um outro desdobramento disso é que, em razão desta situação da queda, agora surgem duas linhagens. A linhagem dos adoradores verdadeiros e também a linhagem dos falsos adoradores. O que acontece depois da queda? Imediatamente, se você olhar para Gênesis 3, de 13 até 15, você vai perceber algumas coisas. Deus garante o cumprimento do mandato espiritual firmando o pacto da redenção. Ele diz para a serpente que ela é, a partir desse momento, sentenciada à completa humilhação e derrota. Ou seja, Satanás será derrotado fragorosamente, definitivamente. A serpente sofrerá um golpe mortal desferido pelo Redentor, que mesmo ferido, pisará na sua cabeça, é o que consta em Gênesis 3:15. E o Dr. Van Groningen, ele diz assim: a luta amarga terminará com a vitória para a semente da mulher, isto é, para o Messias e para os regenerados que têm fé nele. Que texto precioso é Gênesis 3:15. Ele já traz uma primeira declaração ou um primeiro anúncio do Evangelho, da vinda de Jesus e da vitória de Jesus sobre Satanás. Maravilhoso isso. E nesse momento Deus institui um conflito irreconciliável chamado de a antítese. Gênesis 3:15, porém inimizade. Deus porá inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente e o seu descendente, e Cristo e aqueles que estão vinculados a Cristo. Voltando ao Dr. Van Groningen, ele diz: Deus estabelece dentro do cosmos, entre a semente de Satanás e a semente da mulher, uma linha divisória, um tremendo abismo que separaria as duas sementes. Essa linha divisória tem sido e deverá continuar a ser chamada a antítese. Isso quer dizer que a maneira como os homens adoram a Deus é configurada pela demarcação destas duas linhagens. A descendência da serpente, os falsos adoradores, e o descendente da mulher, que é Cristo, e também os servos de Cristo, a igreja, conforme a gente lê em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Esse contingente de verdadeiros adoradores é constituído de todos aqueles que Deus procura, todos aqueles a quem Deus salva, como lemos no diálogo entre Jesus e a samaritana, em João capítulo 4, versículo 23. A gente depois vai olhar para esse texto com mais vagar, com mais atenção. Mas por hora, a gente já pode simplesmente ter isso configurado, confirmado, melhor dizendo, no nosso coração. Depois da queda, existem duas linhagens, a linhagem dos verdadeiros adoradores e dos falsos adoradores. E a partir daqui, a gente já pode concluir esta aula. A partir do que vimos, nós podemos fazer essa pergunta: como cultuamos a Deus? Quando olhamos para aquilo que estudamos nessa aula, nós percebemos o seguinte: por causa da queda, nós não temos mais como adorá-lo baseado em nosso próprio entendimento ou obras. Nós precisamos de um Redentor. Nós não temos mais, não desfrutamos dessa comunhão perfeita que existia antes da queda. Então precisamos nos aproximar de Deus, confiados nesse mediador, nesse Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que percebemos aqui é que há somente dois tipos de adoradores, os verdadeiros e os falsos.
Não existe meio termo entre essas coisas. Os verdadeiros adoradores são aquelas pessoas ligadas a Cristo, são servos autênticos de Deus, pertencentes à família da aliança. E os falsos são aqueles ligados à serpente, obstinados de coração e destinados à perdição. Então é muito solene esse ensino de Gênesis capítulo 3. No próximo encontro, nós prosseguiremos falando sobre desdobramentos desta queda. Vamos falar sobre o culto de Caim e Abel e vamos ver como o culto foi praticado até o tempo dos patriarcas. Muito obrigado por participar dessa aula e até lá. Que Deus o abençoe grandemente.